Vamos ler Romanos, o capítulo 7, do verso 7 até o verso 25, para a nossa meditação esta manhã de domingo. Nós estaremos meditando o verso 12 do capítulo 7 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Mas eu lerei do verso 7 até o verso 25 para uma melhor compreensão. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao verso 25. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos numa série de sermões aí nos 10 mandamentos, também conhecido por decálogo ou 10 palavras. Os 10 mandamentos, eles estão registrados lá em Êxodo 21, 17 e são repetidos lá em Deuteronômio 5, 6 a 21, assim que Moisés nos apresenta a lei resumidamente. A construção gramatical específica empregada nos 10 mandamentos mostra que estas ordens deviam ter autoridade sobre as gerações atuais e sobre todas as futuras do povo hebreu. Então, quando Moisés dá a lei ao povo, ele deixa presente na forma que ela é estruturada, na forma escrita, que ela tinha valor para aquele povo que a recebeu naquele exato momento, ao pé do Monte Sinai, e toda a geração conseguinte do povo hebreu. Os 10 mandamentos constituem uma parte essencial da aliança entre Deus e seu povo. Em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 4, 13, acompanhe comigo. Segundo o livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 34, verso 28.
E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas das palavras da aliança, as 10 palavras. Quinto livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, o capítulo 4, o verso 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu 2 tábuas de pedra. Então a aliança e as 10 palavras ou os 10 mandamentos estão intimamente ligados. A expressão as 10 palavras é ligada à aliança de modo a deixar implícito que as duas coisas podem ser equiparadas. Quando nós pensamos em termos de aliança que Deus faz com o seu povo e os 10 mandamentos, o texto de Moisés equipara os dois, mostrando que a aliança e os 10 mandamentos estão equiparados. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Deus entra em aliança com o seu povo para se relacionar com Ele e colocá-los em relacionamento consigo mesmo. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Então a lei, ela pega aquele relacionamento que Deus estabelece entre Ele e o seu povo e regulamenta, vai perpetuar esse relacionamento com a lei. A lei define a santidade exigida do povo da aliança. Avalia-se a santidade tendo a natureza divina como padrão. Impede que se dê à aliança uma interpretação moralista, é o que diz Childers. De fato, a lei, ela vai fazer com que o nosso relacionamento não seja só um relacionamento moralista, mas seja um relacionamento de santidade. Eu não tive como essa semana, eu estive muito enfermo, mas muito enfermo mesmo, e me impediu de fazer uma comparação entre o surgimento da lei no que diz respeito ao campo jurídico, a lei civil, a lei penal e a lei de Deus. Mas a distinção ela é muito grande, muito grande. Para começar, o termo lei que aparece aqui em todo o escrito bíblico, incluindo esse texto que nós lemos de Romanos, não pode tomar essa conotação que nós temos hoje de lei. A palavra no hebraico Torá é ensino, é instrução. A lei tinha o papel de instruir, de ensinar. Esse era o papel primário da lei. E era uma instrução espiritual. Não era uma instrução de punição. Eles temiam a lei por causa da santidade da lei. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A lei por si mesma, ela tinha poder de santidade, por quem a deu, e isso aqui fazia com que o povo a obedecesse. As punições, elas são instrutivas em outras situações que nós vamos perceber conforme caminharmos na série de sermões nesse texto dos 10 mandamentos. O propósito do decálogo está claramente explícito lá em Êxodo 20, abra sua Bíblia lá. Segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20, o verso 20, lá está explícito o papel do decálogo dos 10 mandamentos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Moisés declara que Deus vem, dá os 10 mandamentos, para que constantemente o temor de Deus esteja diante do povo e o povo não peque. Qual é o propósito da lei? Mostrar Deus, mostrar a santidade de Deus. O que o decálogo faz não é me impedir de adulterar, mas é me mostrar que Deus nunca adultera e que eu sou um adúltero. Isso me coloca no meu lugar e mostra a santidade de Deus. Porque Jesus disse que quem adultera não é aquele que se deita com a mulher, mas é aquele que tem pensamentos impuros. E Ele nos coloca então todos no mesmo nível dos adúlteros. Ele diz assim que assassino não é aquele que tira a vida do seu irmão somente, mas é aquele que o xinga raca, é aquele que com palavras judiciosas o mata. E quantas vezes não dissemos assim: para mim fulano morreu, e o tratamos mal e o humilhamos.
Jesus então nos coloca no mesmo patamar de assassinos. Ele diz assim: quem quebra um, quebra todos os mandamentos. Através do seu apóstolo, ele nos instrui dizendo que ao quebrar um, quebramos todos os 10 mandamentos. E somos culpados então dos 10. A lei então me mostra Deus colocando na minha presença, em sua santidade, e mostrando a minha falta de santidade. Então assim ela me humilha. Deus mesmo é quem dá a lei. Ela provém de Deus mesmo. Olha o que diz do 19, os versos 6 a 7. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. A lei é dada por Deus. É o próprio Deus da lei, é o próprio Deus que apresenta a lei ao seu povo. Olha Deuteronômio 10, o verso 4. Deuteronômio 10, o verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falaram no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Moisés declara que o próprio Deus escreveu. O próprio Deus é quem a registrou e a entregou. O Senhor mesmo, com o seu próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos. Por ter sido dada por Deus, a lei assume então características divinas, pois o próprio Deus a deu para nos conduzir à sua santidade. Então, em primeiro lugar, a lei é santa. Volte o seu texto lá para Romanos, o capítulo 7. Ali nós temos a instrução do apóstolo Paulo sobre lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz um jogo. Ora, ele assume o papel do judeu e então ele se contrapõe ao evangelho. Então ele faz, em vários momentos da sua epístola, a personagem do judeu, se contrapondo à realidade. Então ele diz assim: pecaremos nós? Eu tenho vivido no pecado. Ele mesmo se coloca na condição do judeu sem Cristo. E aqui no capítulo 7, Paulo faz isso. De um judeu que está vivendo somente debaixo dos 10 mandamentos, da lei pura. E ele declara então que a lei surgindo traz o pecado. O pessoal pintou o corredor do hospital, ficou branquinho, ficou perfeito. E com medo que o pessoal passasse e colocasse o dedo na tinta fresca, escreveram uma placa bem grande e colocaram na entrada do corredor dizendo assim: não encoste o dedo, tinta fresca. Uma hora depois o pintor voltou, estava cheio de dedos. A lei faz isso, né? Ao ler a placa, não coloque o dedo, o que as pessoas fizeram? Colocaram o dedo. Você quer ver menino mexer nas coisas? Diga para eles assim: não abre isso aqui, não pode. O que vai acontecer? Por que eu não posso abrir, né? E ele vai lá abrir para ver o que tem lá dentro. A lei faz isso. A lei, ela nos motiva a quebrá-la. A lei, ela me motiva a ir contra ela. Então a lei, quando ela é dada, ela faz com que o pecado seja alimentado. Então Paulo começa dizendo isso: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, verso 9. A lei, ela faz com que o pecado apareça e então a morte surja com toda a sua força. Esse é o papel da lei. A lei então tem o papel de demonstrar quem eu sou. Por isso, ler as Escrituras é uma tarefa tão difícil. Eu sei que vocês são alfabetizados e conseguem discernir as palavras e os seus significados. Então não seria por demais difícil para vocês adquirir um dicionário da língua portuguesa mesmo e comparar o que as palavras significam. E descobrir então o que o salmista está querendo dizer com determinado termo. Ou Moisés no livro de Deuteronômio. E então aquela dificuldade de leitura seria desfeita. Porque você teria a capacidade intelectual de compreender o que está escrito.
Então a dificuldade não está aí para você não ler. Não é falta de tempo. Eu já falei para você, faz a planilha, você vai ver que em média sobram de 15 a 20 horas no seu dia. Pode fazer, eu desafio você. Pode fazer a planilha. De 15 a 20 horas na sua semana ficam livres. Você gasta muito tempo com nada, supérfluo, sem significado. Então você não está deixando de ler por falta de tempo. Sabe por que a gente não lê as Escrituras? Porque a Escritura é um espelho posto à nossa frente que demonstra quem somos, que nos desnuda. Você já parou em frente do espelho e ficou se analisando? Fica olhando, olha de perto, olha os detalhes. E você começa a se estranhar. E começa a ver que seu nariz é de coxinha. E que você não parece tanto com aquele ator de Hollywood como você pensava. Que você não é tão bonito quanto você imaginava. A nossa mente, guiada pelo nosso sistema de autoproteção, faz uma imagem muito bela da gente, não é verdade? Né, Gerson? Você é o cara mais gente fina do mundo. Pergunto para você mesmo. Chama a Aline, a própria Aline no canto, e fala assim: Aline, o que você acha de mim? O que ela vai dizer? Você, ó, joia. Mas quando chama a Ana Paula, ela já fala assim: olha, não, Gerson tem esse probleminha aqui, tem aquele ali. Chama o João para conversar. E ele, ó, não, a Aline, né, ali naquele ponto, nesse ponto. Não é assim, Moisés, que acontece? Mas quando eu paro e começo a me olhar, eu começo a descobrir quem eu sou. Quando você ouve a sua voz, você vê que ela é diferente daquilo que você imaginava. Quando você vê a sua imagem numa foto, você, poxa, eu sou assim. A gente não se conhece e se autopreserva. E a lei, então, ela aponta o que somos realmente, nos desnuda e nos demonstra diante de todos. Isso é terrível. É por isso que nos afastamos dela. Lembrando que os 10 mandamentos são um resumo. A lei é toda a Escritura. Então toda vez que eu vou à Escritura como um todo, ela me desnuda, ela me demonstra, me aponta para o próximo, ela tira todas as minhas máscaras, isso me humilha, isso me derrota, isso me revela a morte. Então Paulo toma essa realidade no capítulo 7 de Romanos e nos mostra como viver pela lei. Então no verso 12, ele declara: por conseguinte a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ele faz uma repetição. Lei e mandamento são a mesma coisa. Salmo 119, você pode lê-lo depois em casa. Não se preocupe, você vai levar pouco tempo para fazer a leitura daqueles versículos. Ele é extenso, mas você vai gastar no máximo 10 minutos para ler todo o Salmo 119. Aparentemente ele parece ser muito grande, mas quando você lê ele não é. E todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus, a lei. E ele usa termos que vão ser sinônimos: preceito, lei, mandamento. Então todos esses termos vão aparecer. E Paulo repete. Lembre-se que na língua hebraica não há como fazer o superlativo. Então, para fazê-lo havia a repetição de um termo. Toda vez que um termo era repetido, ele estava então fazendo isso. Então ele fala mandamento e lei 2 vezes para nos chamar. E ele começa então falando que ela é de fato santa. A lei deve apontar a santidade de Deus e nos levar a buscar a santidade. É isso que a lei faz com a gente. A lei fala quem Deus é, aponta a santidade dele. E ela revela o quanto eu sou pecador, o quanto falta santidade em mim. O termo santidade significa estar separado. Deus está separado de tudo isso aqui. Ele é totalmente separado da criação. O próprio apóstolo Paulo declara que ele não precisa do ar para viver, da comida para viver, de coisa alguma que possa ser servida pelas nossas mãos para viver. Ele é independente, ele é eterno. Ele não depende de nada da criação para viver. Além disso, ele também não é movido por nada dela. Nada da criação pode movê-lo. É por isso que Deus não entristece nem se alegra
apesar desses termos aparecerem nas Escrituras, Ele o faz para se comunicar conosco, porque Ele é imutável. E por ser imutável, Ele não muda. Não há sombra de variação nele, diz o apóstolo São Tiago. Ele não pode variar para mais nem para menos, Ele é sempre estável. Então Ele não é afetado por nada. Por isso a santidade dEle nos ofende, nos atinge. A lei aponta isso. Então a lei surge e diz assim: não farás isso. E aí eu tento, me esforço. Essa semana então eu tentei com todas as minhas forças não adulterar, não roubar, não mentir, não matar, não cobiçar. Se bem que quando saiu aquele livro novo lá de R$ 79,98, eu cobicei o que era do outro, ele não me pertence, e eu fico olhando assim: poxa, se eu pudesse comprar, bom, se eu pudesse eu compraria, como eu não posso, então eu não posso ficar cobiçando. Já quebrei o mandamento. Mas eu não paro por aí. Além da cobiça, eu me iro, porque eu pequei, não deveria ter cobiçado, ficar desejando. E aí então eu paro e falo assim: ai, poxa vida, pequei. Mas se eu ganhasse um pouquinho mais da igreja, ajudaria, né? A culpa não é da igreja, a igreja ajuda, poxa, ela tem tentado. A culpa é do irmão fulano, aquele lá não dá nada e ainda suga da igreja, dá vontade de ir lá enforcar ele. Já quebrei o outro mandamento: não assassinarás, né? Mas aí bate a irmãzinha no portão: pastor, você chega lá bufando que queria assassinar o irmão, mas não pode, você é pastor. Aí ela: ô pastor, fala, o senhor está meio bravo? Não estou não. Mentira, você estava querendo assassinar o outro há pouquinho. Você está vendo como a gente é? Um pecado vai chamando o outro. Foi assim que fez Davi, o rei, segundo o coração de Deus. A lei serve para mostrar quem eu sou. E toda vez que você tenta viver pela lei, e os neopuritânicos são assim, esse movimento espúrio dentro da igreja, de igrejas diminutas, fracassadas, de pastores desobedientes à confessionalidade e ao governo da igreja, que vivem fora das Escrituras e quebrando o mandamento de Deus, literalmente, quando fazem uma exegese pessoal e não bíblica, e ofendem os nossos pais puritanos, tentando reviver algo que foi movido pelo Espírito de Deus na época da história da igreja, suscitam que pela lei podem agradar a Deus e se tornam, o que diz o apóstolo Paulo, mortos, porque a lei mata. Então a lei, ela é santa. Por que que ela é santa? Não me faz santa. Você precisa entender isso. Nós não fomos feitos santos. Ninguém aqui foi feito santo. Cristo é santo e nele nós nos tornamos santos. Eu experimento a santidade dele, na pessoa dele. É por isso que não há santidade inerente a mim, não há santidade na minha pessoa, a santidade está em Cristo. Por isso, se eu me desvincular de Cristo, um único minuto da minha vida, eu me torno santo em mim mesmo, e isso é um ídolo. É por isso que alguns tentam viver pela lei e não em Cristo. E aí então ele morre, porque a lei conduz à morte. Mas Cristo é vida, e Ele cumpre a lei. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 10, o verso 4. Vamos ler todos a nossa voz, Romanos 10, 4. Que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como é que justiça acontece? Se eu cumprir os mandamentos? Se eu guardar o dia do Senhor, eu sou justificado? Eu sou justificado? E se eu quebrar o dia do Senhor, eu sou justificado? Como é que eu sou justificado? Guardando ou quebrando? Nenhum nem outro. Como? Em Cristo. Porque se eu tento guardá-lo, eu não consigo. Bom, até que eu posso. Vamos lá. Vamos supor que para guardar, deite sábado 6 horas da tarde, tá bom assim? Fica bem adventista, mas vamos pôr às 19 horas para mudar um pouquinho. 19 horas eu paro tudo. Toma banho. Não, mulher, não pode mais, hoje é dia do Senhor, nem banho.
Aí durmo sujo, fedorento. No outro dia ninguém quer sentar perto de mim na igreja. Levanto de manhã, faz café. Não, negativo. Não vou fazer café. Não vou fazer café. Vocês sabem que hoje até fogo eu fiz, né? A esposa viajou, tem 2 dias, está um desastre total. E aí não teve fósforo, estava quase na hora de sair. O Isaac, quero leite, só bebe quente. Cadê o fósforo? Acabou, não tinha um palito. Eu abri as gavetas, nada. Olhei, tinha uma pilha, corri, peguei as pilhas, abri o bombril, liguei uma ponta na outra, liguei o gás. O fogo aconteceu no bombril, soprei, pegou fogo. Até fogo, quando a esposa sai, tem que fazer. Aí, se eu estou guardando a lei, não podia nem fazer fogo. É contra a lei, estou quebrando a lei do Senhor. Aí eu morrer todo de fome, mas não pode fazer comida. Aí morre de fome. Aí fica lá, Jesus disse que tem que tirar o animal do buraco, mas a gente tem que morrer de fome. Não pode restaurante, não, a blasfêmia. Está escrito lá, não comerás em restaurante o dia do Senhor, diz Moisés, né? Lá o restaurante Benjamin Foods, né? Não pode, é ridículo, mas vamos continuar. Aí eu estou guardando, aí vem para a escola dominical com a Bíblia, lê a Bíblia, acabou a escola dominical, não faz almoço, come o que tiver lá na mesa, o pão duro do outro dia, o saco ficou aberto, não pode fechar, é o dia do Senhor, come o pão duro, aí vem à noite para o culto, ele pensa que ele guardou, ficando sem tomar banho, sem acender o fogo, sem fazer café, sem fazer almoço, ele acha que guardou o dia do Senhor. E aí vem o outro extremo daquele que negligencia o culto, a adoração, os exercícios espirituais, a oração, a leitura da palavra, a visitação dos irmãos. Mas para nossa graça vem Jesus Cristo. Ele cumpre o dia do Senhor. Ele guarda o dia do Senhor como deve ser guardado. E nele eu encontro justiça. Lembram? Não sou eu que sou santificado. Não sou eu que sou justificado, é Ele, e é nele que eu me fio, é nele que eu me garanto, então eu o busco. Jesus é o meu dia do Senhor, Ele é o meu descanso. Nós vamos ter uma série de sermões em Hebreus em 2017, e lá eu vou trabalhar essa ideia do descanso, o sábado encontrando seu cumprimento em Cristo. E é claro que quem está em Cristo o adora, estuda a palavra, faz as orações dominicais, visita os irmãos, é um bom esposo, é um bom pai, é um bom funcionário, é um bom cidadão. Então ele vive, mas adorando e louvando o nome do Senhor. E nós vamos descobrir isso mais à frente, vamos ter a oportunidade de perceber isso. Por isso a lei é santa, porque ela mostra quem é santo, é Deus. Eu não sou santo, não há santidade em mim. Mesmo quando eu quero guardar o dia do Senhor, eu não sou santo, eu sou tolo, eu vou agir sem sentido, sem significado, eu tento enganar o próximo, ludibriá-lo. A gente fica criando artifícios e artimanhas para que o outro olhe e tenha dó da gente. Então a gente usa às vezes a lei para nos justificar. E então Paulo diz, ela é santa porque ela mostra quem é Deus e nos mostra a buscá-lo e ter santidade. Em terceiro lugar, a lei é justa. A lei é justa porque Deus é justiça. Ele mesmo deu a lei. Então a lei aponta quem Ele é, a sua aliança. Então ela é justa. Não há injustiça. O apóstolo Paulo, lá no texto que nós lemos, do capítulo 7, vai e fala acerca dessa situação da justiça de Deus sendo manifesta a nós. Olha o que ele diz a partir do verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo apresenta a lei como algo que nos revela nossa condição pecaminosa, e alguns então vieram e disseram assim, então ela é o pecado? Porque ela me faz pecador? E Paulo disse, não, ela manifesta a você. Lembram do que Jesus disse? De onde que vem a cobiça? Do coração do homem. A cobiça vem do coração, não vem de fora. Então a lei só revela aquilo que já está presente. Então Paulo aqui falando sobre aquele judeu que está sob a lei, lembram disso? Eu falei no início, Paulo está tomando o papel do judeu que vive só sobre a lei.
Então no final do capítulo 7 ele diz assim, verso 22, falando como judeu: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo declara, como um judeu que vivia debaixo da lei, ele diz assim: estando eu debaixo dos 10 mandamentos, a única coisa que eu encontrei foi a morte. Os mandamentos só me revelaram a morte, e agora eu sou desventurado, desgraçado. Quem vai me livrar disso? Ele adianta a resposta que ele vai dar mais à frente na epístola e declara no verso de número 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele declara que a solução para esse problema da lei está em Cristo. Jesus é a solução. Quando você encontra Cristo, o seu problema referente à lei, que aponta o pecado e o quão pecador você é solucionado. Talvez você esteja vivendo em angústias por causa da lei, e ela é terrível. Ela nos espinha dia e noite. Paulo declara isso de forma maravilhosa: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia que estava condenado à morte, porque a lei traz a morte. Esse é o papel da lei. A lei nos coloca em um desespero tal que Cristo se torna evangelho. Vocês sabem o que significa evangelho? É a transliteração de uma palavra grega, evangelion, que no grego era a palavra utilizada para anunciar boas novas. As pessoas estavam fechadas dentro das cidades. As cidades naquela época eram fortificadas, tinham muros, tinha uma vala do lado de fora, os portões eram trancados, e eles ficavam presos ali dentro até que o inimigo, um exército estrangeiro, desistisse e fosse embora. Às vezes meses e meses e meses trancados. Jeremias no seu livro relata que Israel ficou tanto tempo preso dentro das muralhas, que chegou uma época em que as mães diziam assim: eu como seu neném e amanhã você come o meu. Um homem chegava para outro e dizia assim: comamos o meu braço esquerdo e amanhã comamos o seu. De tanta fome e necessidade que padeceram fechados dentro das muralhas. E às vezes então ficavam sabendo que o exército estava vindo, enviavam o seu exército, fechavam as muralhas e ficavam reclusos. E quando a batalha acontecia, então alguém que vencia retornava solitário, o mais veloz de todos eles, com asas sobre os pés, vinham correndo. E quando vinham chegando à cidade, gritavam: Evangelion, Evangelion. E quando eles ouviam boas novas, eles sabiam que tinham vencido o exército inimigo, abriam as portas, podiam ter água nova, podiam ter alimento, podiam plantar, podiam ter liberdade. Nós estamos reclusos por causa do pecado, a lei está nos atacando, estamos condenados à morte. Então vem um cavaleiro montado sobre o cavalo e grita: Evangelion. Sabe qual é as boas novas? Jesus livra você do corpo da morte. Quer cumprir a lei? Os 10 de uma vez só? Cristo. Mas nós vamos experimentar mais à frente que a lei tem outros aspectos para nós também. Nós vamos experimentá-los. Nosso catecismo maior vai nos ensinar sobre isso. No próximo domingo, nós não teremos oportunidade de nos aprofundar no tema, mas nós vamos começar a ver isso. Assim somos colocados em julgamento e condenados pela própria lei, porque ela é a justiça de Deus. Deus é justo. Então toda vez que nos apresentamos diante dele, somos condenados. Que peso terrível é esse, diz Paulo. Como é que nós vamos ser livres disso? Em Jesus. E em quarto lugar, a lei é boa. A lei é boa,
ela é boa, diz o apóstolo Paulo. Por conseguinte, a lei é santa, um mandamento santo e justo e bom. É perfeita, é totalmente correta, não há nela erro. Ela é dada por Deus. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é santo, Ele não mente, Ele não torna atrás, Ele não falha, Ele é fiel, Ele não erra, Ele é imutável, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, nunca teve início, nunca terá fim. Ele é Espírito puríssimo, Ele é luz, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, soberano, Ele é o Redentor. Ele vence o pecado, a morte, o inferno. O diabo foi derrotado por Ele. A lei é boa em todos os aspectos. Não há falha nela, não há erro, não há incongruência. Ela sempre cumpre o seu propósito. Quando utilizada da maneira correta, ela nos edifica. Quando utilizada da maneira errada, ela nos condena. Ela não falha, ela não passa, ela não perde o efeito, ela não caduca, ela não é alterada, ela não pode ser mudada. Maldito é aquele que acrescenta ou retira. Nenhuma vírgula, nem um tio passa de geração a geração, tudo se cumpre perfeitamente. A lei é boa. É por isso que nós a consideramos, como diz o apóstolo Paulo, ela é boa. Então, meu querido, não seja como o judeu que Paulo está representando, dizendo a lei é pecado, a lei é má. A lei é boa, porque a lei nos conduziu até esta casa, porque pela lei fomos afrontados e buscamos a Cristo, pela lei reconhecemos a necessidade dEle, pela lei mantemos uma vida de santidade, pela lei somos conduzidos diariamente e constantemente a vivermos em um padrão que a nós seria impossível de buscarmos e que só o almejamos por causa dela. Só vislumbramos Ele por causa da lei. Sem a lei nós não poderíamos sequer almejar tal santidade. Por isso a lei é boa. Caminharemos nessa série de sermões nos 10 mandamentos compreendendo essa bondade aplicada à nossa vida e indo até o nosso Deus. Curva sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, a lei, o mandamento, os teus preceitos, de fato, são santos, porque apontam quem tu és. É o primeiro papel da lei, nos mostrar Deus. E como a lei tem cumprido isso perfeitamente, isso nos faz cair de joelhos à tua presença, soberano do universo. Isso nos faz reconhecer a beleza da tua santidade. Ó Altíssimo, tu és santo, 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 e por isso a tua lei é santa. Também és um Deus justo, e és juiz de todos. Por isso a tua lei é justa, porque manifesta a tua justiça, uma justiça eterna. E a lei nos aponta esta justiça e nos mostra quão falhos somos e condenáveis. Então clamamos, ó desventurado homem que somos. Mas em Cristo, nosso advogado, temos defesa. E nele também somos justificados. Então, sem Cristo, condenação. Com Cristo, justificação. A lei é justa. Por isso também declaramos que ela é boa. E por que o mandamento é bom? Porque nos aponta a tua bondade. Em termos sido condenados pelo pecado, pela graça, por este favor imerecido, sermos alcançados em Cristo e na sua justiça,
e experimentarmos da lei a sua punição, mas também encontrarmos nela a justificação, sendo guiados pela mesma até Cristo. Por isso ela é boa. Ela é boa porque nela não há falha, porque ela não torna atrás, porque ela aplica perfeitamente a nós aquilo que nos é devido. Obrigado a Deus por tão grande graça, e nos dirige. É o que nós rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.